Eu não posso te dizer, Deus não te falou isso. Só que desculpa, irmão. O dia que Deus falou com você, você tava chapadão. Aí você quer que eu acredite. Então, muitas vezes, tem cara que vira e fala, poxa, mas você faz questionamentos, você parece ateu. Desculpa. Esses caras é que são ateus. Porque para prometer alguma coisa em nome de Deus, o cara tem que inconscientemente acreditar que você nunca vai encontrar com Deus a ponto de alguém desmentir aquilo que ele disse. Se Deus não serve para atender tudo aquilo que eu pedi, para que serve Deus? Vou te falar. Na minha visão, e é só a minha visão, para nada. A sua fé não vai ser exaltada, porque aqui você não é conhecido pelo aquilo que você crê. Você é conhecido pela permissão que tem, pelo sonho que carrega, pela coragem que tem de enfrentar os seus problemas. Existe uma percepção de que Deus criou o homem. Isso é real, possível e até provável. Mas também existe uma percepção contrária, de que o homem criou Deus, ou melhor, de que o homem criou deuses. É por isso que as pessoas falam com tanta certeza o que Deus quer, como Deus está. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que sobe num púlpito e diz pra você que Deus pensa isso. Deus pensa. O cara mal dá conta de dominar os próprios pensamentos. Ele não sabe o que a esposa dele pensa dele, mas ele tem certeza do que Deus dele pensa de você. Então, o que a gente trata é sempre uma questão relacional. É sempre uma questão relacional. Aí tem gente que vira e fala, mas parece que você implica com Deus. Não, eu implico com qualquer coisa. Implico não. Eu coloco luz, presta atenção. Tem gente que fala, mas você tem birra com Deus, você implica com Deus ou com a religião. Eu coloco luz em qualquer coisa que possa estar prejudicando as pessoas. Uma vez eu estava conversando com um cara, e ele, porque eu faço uma mentoria com Exu e etc e tal. Eu falei, não vou dizer que é, nem que não é. Mas isso aqui é assim, isso aqui é assado, e se você não consegue acreditar nisso porque o Exu te disse outra coisa, chama o Exu aí. Só que não pode ser no meu corpo, porque eu preciso estar consciente para falar com você. Vamos pegar um corpo emprestado aqui. Também não pode ser no seu, que você precisa ver. Outro dia um cara, presta atenção, um aliado, encontrei ele, me mandou uma mensagem, contou uma história bonita, de que ele tinha tomado ayahuasca, tinha feito a consagração ayahuasca, não sei se você sabe, é um ritual onde se toma chás e aí tem toda uma questão alucinógena, porque a substância que se ingere, ela abre a glândula pineal e de fato, quando a sua glândula pineal está aberta, você tem uma expansão de consciência absurda, só que você tem um nível de confusão gigantesco. E aí ele voltou dizendo que que ele tinha curado a mulher dele e que Deus tinha dado uma missão para ele de curar o feminino de outras mulheres e inclusive tinha dado uma lista. Aí eu falei, irmão, na moral, não é sobre o que você disse que viu. Eu não tenho condições de te dizer que não foi Deus. Eu não tenho a mínima condição de te dizer que não foi. Pode ter sido mesmo. Vamos partir do pressuposto de que eu não sei e não tenho condições de dizer que não foi. Então não vamos falar sobre o que você viu. Vamos falar sobre o que você não viu. A sua mulher quer engravidar, só que ela não pode parar de trabalhar porque toda vez que ela ganha menos dinheiro, você ganha menos ainda. Você está fugindo de ganhar dinheiro porque se você ganhar dinheiro, ela para de trabalhar, você vai ter que fazer um filho nela. Até problema nos testículos você teve recentemente. Você não viu nada disso? Você tem coragem de me falar que a sua mulher tá curada? Deixa eu te falar uma coisa. Você não é o primeiro casamento dela. E o primeiro foi uma decepção. Ela tá prestes a repetir um padrão. Só que se ela continuar me ouvindo igual ela tá ouvindo, ela vai perceber que você tá fugindo. E é melhor ela fugir de você. Eu não posso te dizer, Deus não te falou isso. Só que desculpa, irmão. O dia que Deus falou com você, você tava chapadão. Aí você quer que eu acredite. É igual os outros que sobem montanha e tá todo mundo gritando, vai, vai, vai. Aí depois sabe o que ele diz? Que Deus dizer pra ele ir. Depois ele vem me dizer que Deus disse pra ele ir. Eu falo, não foi Deus, irmão. Foram 500 pessoas te dizendo pra você ir. Então, muitas vezes, tem cara que vira e fala, poxa, mas você faz questionamentos, você parece ateu. Desculpa. Esses caras é que são ateus. Porque para prometer alguma coisa em nome de Deus, o cara tem que inconscientemente acreditar que você nunca vai encontrar com Deus a ponto de alguém desmentir aquilo que ele disse. O cara tem que ser muito ateu para prometer alguma coisa em nome de Deus. Eu não tenho essa coragem, porque eu acredito na possibilidade real dele existir. Vai que eu te prometo uma coisa em nome de Deus, ele aparece bem ali na sua frente e fala, Elton, eu te dei procuração? Eu disse, fudeu, não deu, tava mentindo. Só que essa coisa prospera e por isso aparecem inclusive esses pastores mirins e etc e tal, porque quem está dizendo algo sobre você e Deus tem a certeza de que vocês dois não vão ficar a sós. Então ele pode dizer o que ele quiser, porque ele parte do pressuposto de que em momento algum você vai ficar a sós com o seu Deus e tirar aquilo a limpo. É por isso que tem um monte de adulto
parando para ouvir uma criança falar em nome de Deus. É sério mesmo que você precisa sair de casa para ouvir uma criança falar em nome de Deus para você? Detalhe, não é falar de Deus. Falar de Deus qualquer um pode falar. Agora, falar em nome de Deus, desculpa, tem que ser muito ateu para fazer um negócio desse. Tem que ter a certeza de que Deus não vai chegar e dizer essa procuração aí é falsa, porque eu nunca te disse isso. Então, quer saber? Eu sou humano, transparente e corajoso. Você nunca vai ouvir da minha boca eu te dizer, Deus quer isso de você. Deus acha isso de você. Eu não sei o que a minha mulher pensa de mim. Eu vou te dizer o que eu sei que Deus pensa sobre você. Fora as chantagens emocionais. Deus vai ficar bravo. Deus vai ficar chateado. Deus... Então, gente, perceba, a gente precisa tratar as questões relacionais. Aqui é coisa madura. E aqui é um lugar de pessoas com relações, inclusive com deuses diferentes. Ah, mas Deus tem só um. Então, eu sugiro que esse um seja o seu e eu entendo, mas o outro sugere que o dele seja o único e o outro dele sugere que o dele seja o único e eu não estou aqui para dizer, não é esse, nem esse, nem esse, é o meu Deus. Eu estou aqui para dizer o seguinte, esse Deus não pode te fazer mal. Ou essa ideia de Deus não pode te fazer mal. E não pode fazer mal para os outros. Ponto. Porque para mim, um mentor que coloca sua fé no seu atendimento, ele não serve para ser mentor. Se o cara é católico e ele é mentor, e você é evangélico, espírita, umbandista ou budista, ele serve para ser seu mentor? Ele consegue enxergar o mundo com os seus óculos? Ele consegue enxergar o mundo sem os óculos dele? Não, ele vai dizer que, olha, a vontade de Deus é essa ou aquela. Mas de qual Deus? Do seu ou do dele? Porque aí o seu vai ser errado e o dele vai ser certo. Então, eu não quero dizer que o seu Deus está certo ou está errado. É o certo ou é o errado. Para mim só importa o seguinte, está te fazendo bem ou está te fazendo mal. A mesma coisa da sua mãe. Sua mãe é do bem ou do mal? Não sei. Suponho que seja do bem. O fato dela ser do bem não impede ela de fazer mal. O mesmo para o seu pai. O mesmo para sua esposa. O mesmo para você. Você não é uma pessoa do mal, mas isso não te impede de fazer mal. Posso te fazer uma pergunta. O que é pior? Pensa aí, Felipe. Para você, o que é pior? A maldade da pessoa boa ou a bondade da pessoa ruim? A maldade da pessoa boa. A maldade da pessoa boa é pior. Porque não dá pra você dizer não. Não dá pra você dizer para. Não dá pra você dizer eu não quero mais. Eu não consigo mais. Não dá. Porque você tem um nível de dependência emocional absurdo. E nós vamos trabalhar a escada da maturidade. Afeto, reconhecimento, recompensa, sentido e legado. Quando você está no degrau do afeto e você chega em um lugar e alguém olha para você e fala, boa noite, amado. Você não quer saber mais nada do que acontece naquele lugar. Você só entendeu o seguinte, agora tem alguém que me ama, eu vou ficar aqui. E tá tudo bem. Só que entenda, isso é relacional e está baseado na sua carência, na sua lacuna, no seu buraco. Muitas vezes você não é nada pra ninguém. E aí você vai em um lugar e alguém fala pra você que você é importante, é especial. E às vezes repete tanto isso e às vezes aquele é o único lugar que você ouve isso. E aí cria-se, por exemplo, canções. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Como eu gostava de ouvir isso, porque ali era o único lugar que eu tinha valor. Ou que alguém me dizia que eu tinha valor. Aquela foi uma canção de um humano, com a excelente intenção, mas continua sendo a canção de um humano. É igual aquela que diz, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem pra vencer. É só uma canção de um humano. Qual a diferença? É que aquele humano que escreveu Você tem valor foi tido como alguém especial por você. E aquela que diz Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, foi tida por algumas pessoas como quem tinha pacto com o demônio. Consegue perceber que é tudo relacional? Onde Deus entra nisso? É relacional, é humano falando de humano, humano falando de humano, humano falando de humano. E nesses lugares, muitas vezes, não é a sua fé, a sua certeza dos firmamentos, do belo, não é a sua certeza que é trabalhada, são as suas dúvidas, preenchidas com promessas. Eu sei o quanto é gostoso ouvir essas canções, como várias outras, mas continua sendo uma canção. Então aqui a gente vai trabalhar, gente, a coisa na prática. Se o seu funk não te fizer mal, tu está no som do carro e partiu. Assim como se os seus hinos e as suas canções não te fizerem mal, partiu. Aleluia, glória a Deus, vida que segue. Agora, se te fizer mal, eu sou isento o suficiente para botar as minhas luvas e mexer em qualquer cocô. Porque uma pessoa que está com dependência emocional caindo na pré-queda e ouve uma canção que diz uma nova história Deus tem pra mim. Ela tá repetindo, ó. Uma nova história Deus tem pra mim. Tem que ter, porque é só Jesus na causa. Tem que ter. Aí depois o cantor ou o compositor coloca uma estrofe que sai daquela pessoa que está falando e começa a falar em nome de Deus. Tudo aquilo que pedido for.
ouvirei da sua boca e te abençoarei. É mentira. Desculpa te dizer. Esse cara não tem como obrigar a Deus a cumprir e realizar tudo aquilo que vou sair da sua boca como um pedido. Especialmente se esse pedido estiver preso num padrão, numa pré-queda, numa dependência emocional ou num não que você não consegue dizer. Se você não tem permissão para ter dinheiro e você pede uma casa nova, como que alguém pode dizer tudo aquilo que pedido for, eu ouvirei e te abençoarei? Não tem como, isso tá no mesmo lugar do tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Só que a menininha, a mocinha que cantava tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, cantava isso para você enquanto você era adolescente, aí você cresceu e o outro canta, tudo aquilo que pedido for, tá errado, porque é uma promessa em nome de Deus e não a promessa de Deus. Mas vocês não conseguem colocar o mínimo de lógica na coisa, por quê? É muito amor naquele lugar, naqueles lugares. É muito amor, muita promessa. E eu não estou aqui para acabar com a fé de ninguém. Eu não estou aqui para acabar com a fé de ninguém. Eu estou aqui para acabar com os danos das relações, sejam elas com quem for. Pode ser com a sua mãe, com seu pai, com seu ex, com seu filho, com seus amigos, com seu chefe, com seus irmãos da igreja e, quem sabe, com o que você chama de Deus. Só que isso, gente, é uma conversa de gente adulta, de gente madura, de gente que abre mão de tudo isso e diz, peraí, se Deus não serve para atender tudo aquilo que eu pedi, para que serve Deus? Vou te falar. Na minha visão, e é só a minha visão, pra nada. Você consegue servir um Deus que não te sirva? Porque você fala que você é servo de Deus, é? Mas ele é seu jagunço, seu gerente de marketing. Segunda-feira de manhã, ao invés de fazer uma reunião com a equipe e dizer, vamos montar uma estratégia para aumentar em 30% os visitantes da nossa loja, o que ele faz? Senhor, abençoa, abra as portas e manda a gente. Diretor de marketing. Senhor, multiplica o pão, gestor financeiro agora. Desculpa. Vocês estão brincando. Vocês estão brincando. Ah, você não tem medo de Deus? Tinha, perdi. Sabe como eu perdi o medo de Deus? Nem foi rodando o protocolo, eu só parei de ouvir aqueles que me ameaçavam. Só parei de ouvir aqueles que me ameaçavam. Aí começam os clichês. Deus é todo poderoso. Deus é fantástico. O problema são os mensageiros. Então, eu gosto de trazer essas coisas para vocês entenderem o que a gente faz e o que a gente não faz. Aqui, a sua fé não vai ser exaltada. Porque aqui você não é conhecido pelo aquilo que você crê. Você é conhecido pela permissão que tem, pelo sonho que carrega, pela coragem que tem de enfrentar os seus problemas. Se você precisa que o seu Deus resolva os seus problemas, você não precisa de protocolo, pô. Vai lá. Papo adulto, gente. Papo adulto. Você está a uma decisão de destravar o próximo nível. Toque no link da descrição e participe do Resgate dos Otimistas, um evento 100% online e gratuito. Inicie agora a virada da sua vida.